Oferecimento Banrisul. Conte com o Banrisul para financiar a folha de pagamento da sua empresa. Muito boa noite, está no ar o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 5 de maio de 2020, o Virando o Jogo nos canais 24 e 524 da NET e para o mundo no nosso Facebook, facebook.com/RDCTV Digital e youtube.com/RDCTV Digital. No nosso site, o rdctv.com.br, além das informações, você acompanha também, né, a nossa programação ao vivo, informações atualizadas também da nossa programação. Programa dessa terça-feira, recebendo os colegas Luciano Coimbra e Bruno Flores para falarmos muito sobre o mundo da bola e também, né, muito nos honra receber hoje no programa Jorge Macedo, executivo de futebol do Ceará, e que está no Rio Grande do Sul, está com a sua família, porque o futebol, né, ainda está longe de retornar, pelo menos é o discurso que está sendo programado. Tudo bem, Macedo? Uma honra te receber aqui. Boa noite. Boa noite, prazer é todo meu. Momento muito complicado aí que estamos passando, né? Não só no futebol, mas em toda a sociedade. Então temos que aguardar bastante, ter bastante cautela para as coisas, né? Se chegar ao normal, acredito que não vai chegar tão cedo, né? Mas que a gente consiga ter um pouco mais de segurança. Maravilha. Tudo bem, Bruno, Luciano, como estão? Tudo bem, Diogo? Como é que vai? Mais uma vez, uma honra sempre estar por aqui no Virando o Jogo. Vamos falar um pouquinho aí de uma terça-feira que foi agitada, né? Mesmo com tudo parado, foi agitada. Tudo bem, Luciano? Tudo bom, Diogo? Como é que tá? Obrigado pelo convite de novo. Grêmio Internacional voltando naquelas, né? Vamos falar dessa volta de Grêmio Internacional também e dessa situação que já batemos 600 mortes num dia, né? No dia de hoje, passamos de 600 mortes em função do coronavírus. Complicada a coisa. Pois é. E lá no Ceará, hein, Macedo? A gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar, as coisas um pouquinho mais complicadas, né, do que aqui, as perspectivas são diferentes. Como é que vocês têm trabalhado a ideia do futebol no Ceará e no Clube Ceará também? Lá está muito difícil, né? Está complicado, a situação da pandemia chegou quase no seu ápice aí essa semana. Já são, né, uma média de quase 300 mortes, né, por dia e está muito, muito difícil, cara. A gente tem conversado bastante, né, lá com o presidente, com o pessoal da federação, com os órgãos de saúde, e sabe que não tem a mínima condição, né, de retornar agora ao futebol, nem de pensar em retorno às atividades. Hoje, nessa um novo decreto do governador, aumentando ainda mais a restrição, né, e colocando até o dia 20 essas restrições, né, de funcionamento diminuiu muito mais ainda as atividades, deixou só as atividades essenciais, como supermercado, farmácia, né, os hospitais, e colocou restrições até para a saída do pessoal de casa, tem que ter autorização, uma série de regras para conter essa pandemia. Então, acredita que vai aumentando o isolamento, vai conseguir controlar mais. E em relação, né, ao clube, a dificuldade é grande, principalmente, né, na questão financeira. O Ceará é um clube que está muito organizado, né? Um clube, hoje saiu um levantamento, o clube brasileiro da Série A com menor endividamento, só que a gente perde muito fluxo de caixa, né? Então a gente tinha muitas receitas programadas para entrar agora esses meses, que acabaram não acontecendo, né? Bilheteria, fases, né, de competições, o próprio sócio, né, diminuiu um pouco, receitas de vendas de camisa, de material, então a gente já gira um prejuízo aí na faixa dos 7 milhões. E ainda por cima agora, né, essa semana recebemos a notícia o televisionamento também, que teria uma parcela para entrar, e reduziu 1/3, né, dessa parcela, e foi complementada mais para frente. E a gente ainda, como no caso da Turner lá, né, tá em essa ação que está em litígio, então é mais uma verba que a gente tinha aí prevista que não entrou. Mas tem que ter bastante tranquilidade nesse momento, né, criatividade. Então a gente voltou nos compromissos até o mês de março, os atletas entraram de férias,
Agora, até o dia 20, né, vamos quitar os salários, né, desse mês e vamos pensar mês a mês para ver como é que vai conseguir daqui para frente. A partir de hoje também a gente já começou os treinamentos remotos, né, treinamentos online, então estamos fazendo 3 vezes na semana um treinamento com o preparador físico já, com todos os atletas. Hoje foi o primeiro treino, foi muito bom, né, a receptividade dos atletas tem sido muito boa, e nos outros 3 dias, né, eles recebem uma sugestão de treino, porque cada atleta está num local diferente, com uma estrutura diferente, então alguns têm uma possibilidade de ter uma bicicleta, ter uma esteira, ter academia ou até um próprio campo, né, para conseguir se exercitar. Então eles recebem esse cronograma de treino, logo após o treino eles respondem um questionário, então a coisa está andando bem aí nesse sentido. Só antes do Luciano e do Bruno, uma dúvida que me surgiu, Macedo. Você falou em prejuízo de 7 milhões, calculando assim, tentando fazer uma proporcionalidade. O Grêmio, por exemplo, sem comparar, mas só para tentar entender a proporcionalidade, falou em um prejuízo de 40 milhões. Esses 7 milhões é o total de um período ou é o que já foi visto do Ceará? Foram as receitas que podiam ter entrado agora, né? Foi até Perfeito. esse mês agora, não um prejuízo total. Perfeito. A gente fala o orçamento do Ceará passou esse ano na casa dos 107 milhões, mais ou menos 110 milhões. Então, comparando com o Grêmio e Inter, que tem um orçamento, acho que na casa dos 300, 350, se eu não me engano, para mais, eu acho. Então, mais ou menos essa proporção aí. Em cima desse valor que o Ceará já conseguiu visualizar, Jorge, de prejuízo, como é que o clube vai ajustar com relação à receita dos jogadores e à questão dos funcionários? A gente está vendo que os clubes aqui no Sul, tanto o Grêmio quanto o Internacional, fizeram alguns ajustes em relação a salários, não salários, mas em relação a direito de imagem dos jogadores e alguma redução de gastos em algumas pastas. Como é que o Ceará está estudando essa posição aí com relação a esse custo que o Ceará já está visualizando que é prejuízo mesmo? No primeiro mês, né, no mês de abril, a gente fez as férias coletivas, né, então se adiantou as férias dos funcionários, dos atletas. A partir desse mês agora de maio, sendo que os atletas a gente já tinha tido um acordo deles terem uma redução, né, então a partir nesse mês, né, de abril, os atletas já tiveram uma redução, sendo que uma parte dessa redução a gente complementaria na sequência, né, da temporada dos seus contratos. A partir desse mês de maio teve uma redução total de 25%, né, essa redução para todos os atletas e funcionários. Alguns funcionários, né, a gente teve a suspensão de contrato de alguns funcionários que está vendo que não vai ter uma condição, né, de retorno muito breve, então os funcionários foram enquadrados na MP, né, do governo, e isso aí está ajudando a gente a minimizar um pouco esse prejuízo. Macedo, até você tocou num assunto que ele é importantíssimo em relação à dupla Grenal também, e mais especialmente até em relação ao Inter, que passa por um problema parecido com o do Ceará em relação à receita de TV, em relação a Turner e também contrato com a Globo. Porque o Grêmio não tem um contrato com a Turner, o Inter tem, mas eu queria saber de você, e aí não é uma pergunta especificamente em relação ao futebol nesse momento, mas o seu sentimento e o que você pode dizer em nome do Ceará em relação ao contrato com a Turner. Há também por parte do Ceará a impressão de que o grupo que é dono do canal Esporte Interativo ele quer romper esse contrato de TV. O Ceará já trabalha, por exemplo, com a possibilidade de não ter toda a verba do contrato, que seria aí sim uma perda, imagino, drástica no orçamento de vocês? Bruno, eu não estou muito a par desse assunto, né, que está sendo bem discutido com o presidente, mas o que ele me passou da última reunião é que eles estão conversando para chegar num denominador. Eu acho que eles estão buscando um acordo. Eu acredito que isso deva se resolver. Essa foi o que ele me passou, né? Ele que está tratando direto. Então ele me passou isso, que eles estão em negociação, em conversa para chegar num acordo. Pois é, Marcelo, essa questão da TV, da Turner, é bastante complexa, mas para que se cumpra, independente do fato do contrato estar em andamento ou não, tem que ter bola rolando, né? Tem que ter futebol. Aqui nos espanta um pouco, pelo menos a mim, não sei se é o Bruno, o Luciano e até a você que está aqui no Rio Grande do Sul,
que Inter e Grêmio já estão treinando, né? Voltaram hoje a fazer atividades mesmo que físicas, né? Em outros locais, em outras localidades do Brasil, e eu sei da diferença que há entre os estados, mas sequer se pensa nisso. E no Ceará, mais do que, né, não se pensa, se enfrenta a pandemia de uma maneira ainda mais complexa. O Ceará, nas conversas que tem, nas reuniões que você participa, em algum momento chegou a falar numa possibilidade de não jogar esse ano mais, o Macedo? Não, nunca foi aventada essa possibilidade. A gente sempre, né, o que acontece? A gente já fez até um estudo, né, criou-se um protocolo de retorno aos treinamentos, já fez toda uma, né, se adiantou, né, um pouco do que possa acontecer, né, agora no futuro, com compra de testes, uma série de coisas para conseguir, né, quando for liberados para os treinamentos, a gente já sabe que vai ser desse mesmo modo que está o Internacional, que está o Grêmio, individualizados, né, com testagem, atleta, família, funcionários, então uma série de requisitos. Então o clube já está, as EPIs que tem que comprar, então o clube já está praticamente organizado, né, com tudo. No dia que, né, que as autoridades de saúde, né, liberarem, a gente estiver mais tranquilo para poder começar a temporada. E a gente acredita que vai conseguir, né, cumprir o calendário, sabe dessa dificuldade que vai ter. Eu particularmente acredito que vai entrar, né, no ano 2021 o calendário, então acho que a gente deve ter competição até janeiro, fevereiro, e aí as coisas vão se equacionando. Como é que é a posição do Ceará, Jorge, com relação à Comissão Nacional de Clubes? Porque nessa questão toda a Globo deixou claro que paga o Campeonato Brasileiro em função de terem jogos nas 38 rodadas. A gente sabe que não tem data para tudo. Não vai ter data para fazer Campeonato Brasileiro, não vai ter data para equacionar Copa do Brasil, e os clubes também não têm a possibilidade de jogar a cada 48 horas. Eu acredito que pouquíssimos clubes, e se a gente for citar, acho que Palmeiras e olhe lá, Flamengo, teriam um elenco para fazer 2 times distintos para jogar a cada 48 horas. Como é que é a posição do Ceará com relação a isso, de cumprir calendário e de avançar 2021 adentro jogando futebol desse ano de 2020 ainda? A ideia nossa é cumprir o calendário, né? Cumprir o Campeonato Brasileiro com 38 rodadas, nem que tenha que se entrar, né, no ano de 2021, eu não vejo muito problema. Eu acho que é uma situação que todos vão ter que se organizar. Aquilo que eu falo, todo mundo vai perder um pouquinho, mas vai ter que, para poder a coisa se ajustar. Então eu acho que deva entrar, isso não tem como, né, fugir disso. E essa questão das 48 horas é muito difícil, né, porque a gente fala em distâncias muito longas. Tu imagina, né, lá no Ceará, que a gente jogar numa quarta-feira, 9h30 da noite, e depois ter que jogar na sexta-feira de novo, viajar, uma série de coisas, a logística é muito complicado, são distâncias muito grandes, então eu vejo com muita dificuldade que isso aconteça, né? Então eu acho que a gente vê os mundiais, né, e aí Copa do Mundo, os jogadores, né, e isso que estão no mesmo local, às vezes 5 dias, né, para ter um jogo de novo. Aqui no Brasil a gente já estava com, acho que, 62 horas. Eu não acredito muito que vai conseguir andar essa questão das 48 horas. Ô Macedo, o Diogo e o Luciano estão fazendo algumas perguntas mais específicas em relação ao Ceará, mas eu gostaria de aproveitar a sua experiência enquanto executivo para ver se você pode responder uma pergunta que esses dias até o Luciano estava participando aqui do Virando o Jogo e a gente debateu. Em quanto tempo você acha que o mercado pode voltar a aquecer depois de uma pandemia dessas? Porque você acha que daqui, sei lá, 1, 2 janelas europeias isso vai estar equacionado? O mercado vai voltar a ter transações de altos valores? Quanto tempo você acha que isso pode demorar ainda para o mercado voltar a aquecer em termos de negociações? Eu acho que vai demorar bastante, cara. Assim, eu vejo, e tudo vai depender do quanto, né, que vai se demorar para o retorno, né, do futebol, quanto que se perdeu, como que vai se calcular esse prejuízo, né? Eu acho que isso aí vai demorar 2, 3 janelas, com certeza, né, para voltar, e não sei se volta, né, nessas cifras que a gente está acostumado hoje. Sei que também o mercado nacional vai mexer muito, vai mudar bastante, porque a gente falava antes da pandemia ainda $1 a 3, 4 reais, né? Hoje a gente já vê o dólar a 6,
Então, antigamente, um jogador que os brasileiros, né, tinham de costume repatriar jogador do exterior, né, trazia jogador para cá, e agora a gente vai ver o inverso, né? Então, porque um jogador que ganha aí $500 mil ano, né, limpos, que a gente fala, né, nets no exterior, olha quanto isso aí são quase 3 milhões de reais, mais o imposto, mais 30%, é um salário de quase 300 mil reais. Então, com certeza vai ter um assédio muito grande em cima dos atletas aqui no Brasil. Aquela ação que tinha de trazer, repatriar o jogador, acho que vai cada vez mais ter mais dificuldade. A gente vê muitos clubes aí com jogadores estrangeiros, né, com contratos em dólar, em euro, e hoje já praticamente quase que dobrando o valor, né, quando foram feitos seus contratos. Então vai ser uma dificuldade muito grande. Então acho que o mercado vai modificar muito, o mercado nacional vai se modificar muito, e em relação ao exterior, acho que eles vão esperar, né, ver quanto é que vai ser realmente esse prejuízo que teve nesse final de temporada, né? Na Europa ainda tem essa, não digo que é a facilidade que está na reta final dos campeonatos, né? Então são poucos jogos para terminarem. Então vamos aguardar para ver como é que tudo se define, para poder calcular exatamente quanto tempo vai retomar essas atividades. Mas eu acho que não volta como era tão cedo. Macedo, vou aproveitar essa pergunta do Bruno. E a gente tem visto também algumas renovações de contrato aqui no Brasil, com cifras altas também. Será que essa questão de reajuste salarial que os jogadores estão precisando se readequar também, a gente vai ver uma sequência disso daqui para frente? Ou tu acredita que a gente volte a ter essa questão de cifras de jogador recebendo 1 milhão, jogador recebendo 700, 800 mil? Ou vai dar uma queda nessa remuneração do jogador brasileiro aqui no nosso mercado? Eu acho que vai ter uma queda, né? Só que a gente sabe muito da irresponsabilidade que tem os dirigentes hoje em dia, né? A gente vê clubes falidos aí falando em contratações, traz treinador, né? Lista de 5, 10 reforços, com cheio de ações, né? Dívidas na FIFA, em diversos lugares. Então é aquela coisa do dinheiro, né? Novo, pega um investidor, paga agora, só que essa conta uma hora vem, né? A gente vê o Cruzeiro aí tá pagando essa conta, vários times vão pagar essa conta aí. Eu vejo muito que a mudança do cenário, né, dos clubes vai se modificar muito nos próximos anos, né? A gente tem hoje 12 como grandes, esses 12 vão se modificar, porque tem clubes que vão acabar não conseguindo mais, né, concorrer no mercado, porque a gente fala em clubes renegociando agora, eles estão renegociando o salário com um atleta com 4 meses de salário atrasado. Como é que tu vai renegociar não, vou diminuir o teu salário 30%, 25%, mas eu estou te devendo 4 meses, como é que o jogador aceita, né? É muito complicado. Então, acho que essa realidade do nosso cenário do futebol vai modificar. Eu acho que eu não tenho dúvida disso. Esses 12 grandes que são considerados, né, hoje, claro que vão ser 12 times com história, mas eu acredito que vai ter muito mais equipes que hoje que estão se organizando que vão passar na frente desses aí. Mas o Flamengo mesmo, por exemplo, né, hoje anunciou que os próximos 2 meses aí do direito de imagem dos atletas foi renegociado para ser pago em 10 vezes no ano que vem e 25% do salário reduzido nos próximos 2 meses, ou seja, salário mesmo reduzido sem pagar, sem ter que reembolsar os jogadores. Pensemos aí que talvez seja o clube mais organizado do Brasil hoje, com maior poderio financeiro, né? Não sei se o mais organizado, talvez me engane no mais organizado, mas com maior poderio financeiro, né, que tem o time mais caro e sofrendo aí com os impactos. Imagina os clubes com, né, menos condições nesse momento. Eu convido o Macedo para ficar mais um pouquinho com a gente aí, trazer um recado do Banrisul. Eu quero fazer uma pergunta específica para o Macedo sobre o que levaram tantos gaúchos lá para o Ceará, né? Eu estava vendo a lista aqui, né? Tem uma lista expressiva de jogadores ou que passaram pela dupla Grenal ou que são gaúchos realmente, né? E estão por lá. Acho que é o clube mais gaúcho fora do nosso estado por aqui. O recado do Banrisul é o seguinte: o Banrisul continua buscando as melhores soluções para a gente enfrentar esse momento. Não é fácil para ninguém, né? Por isso, disponibiliza o aplicativo Banrisul Digital. A prorrogação das 2 próximas parcelas a vencer do seu empréstimo pessoal ou empresarial, né, com a carência de 90 dias para começar a pagar. Você pode, né, entrar em contato com uma outra novidade, que é o atendimento presencial nas agências do Banrisul. Você só precisa agendar via telefone. Ou então consultar mais detalhes no site do Banrisul, banrisul.com.br, né, e nas redes sociais do Banrisul também todos os detalhes. Banrisul e você,
nossa parceria faz a diferença. No domingo é Dia das Mães. Nós vamos ao recado do Zafari. Você não lembra, mas já teve que ficar um tempão dentro de uma casa sem poder sair. E não era das mais espaçosas. Tinha apenas um cômodo, mas era quentinha, segura, silenciosa, onde nunca faltou alimento e, principalmente, amor. No Dia das Mães, né? Você que está em isolamento social, né? Tem ainda a grande oportunidade de estar ao lado da sua mãe, ligue, mande um recado, né? Ou se mora com ela, dê um abraço, um beijo. Você que não tem mais a oportunidade, relembre, né, dos grandes momentos que certamente você teve. Ô Macedo, o que levou os gaúchos tudo lá para o Ceará? É só o fato de ser tudo muito bonito? Ou, além, claro, da organização do clube? Porque tem você... Eu tava lendo aqui o elenco do Ceará e também lembrando de cabeça algumas coisas, mas tem você, tem o Sobis, tem o Ricardinho, tem o Charles, tem o Brock, que passou pelo Brasil de Pelotas, o Fabinho, que jogou no Inter, tem o Praz, que é de Viamão, o Guto, que treinou o Internacional aqui, né, e também O a Klaus. base, o Klaus, exatamente. Só tem gaúcho lá, O Léo Chu também. Ah, o Léo Chu, é verdade, é O verdade. Lima, né, que era também o Lima aqui do Grêmio. Acho que são uma série de fatores. Acho que, né, eu começo quando o Lisca teve lá como treinador. O Lisca, na época, levou o Lima, né, depois levou o Bergson, levou o Brock. O Ricardinho já fez carreira lá. O Fernando Praz é um gaúcho que há muito tempo, né, não joga aqui no Rio Grande do Sul. E agora, com a minha chegada, né, a gente fez alguns jogadores que eu conhecia, né, o caso do Charles, o Klaus, né, a gente teve essa possibilidade, eu acho que foi muito boa, do Rafael Sobis, né, aceitar esse desafio, né, e acreditar nesse projeto. E o Léo Chu era um menino que eu vinha acompanhando há muito tempo aqui, né, na base do Grêmio, e quando surgiu a oportunidade da gente fazer esse negócio, eu acabei passando né, na época o treinador era o Argel, e o nosso departamento de análise de mercado gostou muito dele, e a gente acabou fazendo essa negociação. Charles é um menino que no Internacional, você conhece ele da época do Inter também, né? Mas você certamente trabalhou com ele aí no profissional e na base. Não sei se no profissional sim, mas na base certamente, né? Com o Charles. É um menino que me chamou muito a atenção, porque no Internacional se criou uma expectativa frustrada, né? Eu entendo assim, né? Eu julgo dessa maneira. Mas depois ele fez um campeonato no esporte praticamente impecável, e agora tá lá no Ceará. Ele ainda tem muita lenha para queimar, tem futebol para mostrar. Eu acho que é um menino que tem muito a acrescentar ainda no Ceará, né, Marcelo? Com certeza, né? Ele é um excelente jogador, é um menino que a gente trouxe na época do Júnior, né? Ele teve pouca rodagem na categoria de base, ele chegou praticamente no último ano de juniores, logo em seguida já subiu no profissional, fez aquela campanha ali, né, da Série B, 2017, ele começou muito bem, jogando titular, depois teve algumas lesões que acabaram prejudicando ele, e não só ele, como o Léo Ortiz também, né, ele tinha feito um início de campeonato muito bom, depois com a pressão, acho que foi um momento muito difícil para o jovem se firmar naquele ano do Internacional, né, era um momento muito complicado, eles tiveram um pouco de dificuldade e acabaram, né, no final não jogando muito, na reta final, e foi uma oportunidade, né? Eu acompanhei ele muito ano passado no esporte, ele fez um excelente campeonato, foi considerado o melhor volante da competição, mais roubou bolas, uma série, o maior desarme, o segundo índice de passes certos, uma série de coisas e eu acho que ele foi um jogador que ele foi amadurecendo, ele amadureceu muito nessa última temporada. E aí, quando a gente fez uma consulta no Inter, o Inter abriu uma negociação, a gente acabou, né, conseguindo concretizar, fez a compra dele. Eu acho que é um jogador que ele está muito bem lá, chegou, né, tomou conta do time, já um ídolo da torcida, com certeza logo, logo ele vai estar indo aí, né, ou para fora ou para outra equipe aí do eixo do Brasil. É um jogador que tem muito potencial. Né, como era o caso também do Ortiz, que acabou saindo, não foi aproveitado no Inter e hoje está aí, né, no Bragantino muito bem. Então, alguns jogadores dessa geração que eu acho que naquele período ali da Série B, eles tiveram as oportunidades, mas eu acho que como era um ano que eu considero, né, o pior ano
que foi, né, do Internacional, um ano muito difícil, dessa transição de troca de praticamente todo o elenco, e era a pressão muito grande, né, pelo resultado, essa desconfiança de daqui a pouco não subir, de não conseguir o objetivo, e eles acabaram sentindo um pouco, até por serem jovens, mas conseguiram dar a volta por cima e hoje estão jogando em alto nível. A contratação do Rafael Sobis, Macedo, também foi muito em cima disso, porque ele sai do Internacional também não tendo um ano muito bom, o de 2019. Ele foi reserva por muito tempo no Inter, a torcida com um pouco de birra em relação às atuações do Rafael Sobis, e ele chega no Ceará e também, vamos dizer assim, que tem um início de ano de redenção lá no Ceará. Isso casa com a questão da experiência dele e do Fernando Praz, mais a juventude dos outros jogadores, do Léo Chu, desculpa, do Charles, do próprio Lima. Tem muito dessa questão da experiência do Sobis ter casado com a juventude do time do Ceará para ele dar certo? Cara, o Sobis é um jogador muito, né, vitorioso por tudo que é lugar que ele passou. Acho que é um jogador que tem muitos títulos aí, né? Em todas as equipes que ele passou, ele foi campeão, no Inter, no Fluminense, no Cruzeiro, no Tigres do México. Então, é um jogador extremamente campeão. Acho que ele, aqui no Internacional, ele ainda atuou bastante, né? Ele tem bons números na temporada passada, não foi um titular absoluto, mas tem bons números. E acho que a torcida muito pegou no pé dele pelo aquele lance, eu acho, na final da Copa do Brasil, e ali acabou a torcida pegando um pouco no pé dele, mas eu acho que é um jogador que tem muita lenha para queimar, um jogador que se cuida, se dedica. Ele é um jogador que está treinando a mil agora nessa parada, não parou ainda, né? Um jogador com uma personalidade muito forte, e ele está aproveitando isso aí. Eu acho que lá a gente tem, né, alguns jovens, e esses jovens também precisavam um pouco desses jogadores, né, para se espelharem. Esses jogadores, né, com grande currículo, né, e quando tu tem ali do teu lado o Sobis, Fernando Praz, são jogadores, né, que passaram por grandes equipes e sempre ganharam, e eles vão transmitindo isso para os outros, vai ajudando, e os outros vão dando um pouco, né, aquela juventude, aquela dinâmica do jogo, ajudando. Então o Sobis vem muito bem, e com ele cresceu muito também o Leandro Carvalho, que é um jogador fora de série, que tem lá um jogador que vinha também em baixa, né, o ano passado não conseguiu fazer um ano muito bom, mas com a chegada do Sobis, ele vem jogando muito, vem crescendo, cada jogo ele vem crescendo mais. Então, são vários fatores que ajudaram. E o Sobis é aquilo, ele é competitivo ao extremo, ele comprou o projeto e ele quer entrar para a história do clube. Esse é sempre o objetivo dele. Até, Macedo, mantendo essa linha do Ceará com o Inter, também você há pouco disse lá no Ceará sobre o interesse que vocês tiveram em relação ao William Potker, que é um atacante que não vem tendo todas as oportunidades com o técnico Eduardo Cudê. Ele vem sendo reserva, até é utilizado em alguns jogos, mas também quando o time reserva em alguns jogos. Como é que foi essa negociação? Por que ela não aconteceu? E já te pergunto se teve algum outro jogador também do Inter que vocês chegaram a abrir alguma conversação esse ano. Não, com relação ao Potker, acho que a gente fez só uma consulta para ver, né, se o Internacional ia utilizar, mas o Internacional pronto já negou, né, qualquer negociação, que é um jogador que estaria nos planos. Então não avançou em nada, entendeu? Foi só uma consulta. E em relação a outros jogadores, não teve nenhuma outra oferta. Macedo, para te agradecer, né, gentilmente participando com a gente aqui do Virando o Jogo, eu não sei se o Bruno e o Luciano depois teriam alguma outra pergunta final, mas eu queria fazer uma pergunta pessoal para o Macedo. Como é que está a vida, né, do Jorge Macedo, agora executivo do Ceará? Claro que parado, né, mas como é que estavam as perspectivas, né? Você teve bons momentos no Inter, depois, claro, como todo profissional na sua carreira, em qualquer profissão que seja, algumas frustrações, teve aquele momento no Fluminense também. Como é que está o Jorge Macedo? Cara, assim, eu estou muito bem, né, Bruno? Assim, eu acho que... O Diogo, desculpa. Cara, o Ceará fez muito bem para mim, eu acho que era um clube que eu vinha esperando, né? Eu tinha colocado uma coisa na minha cabeça, que eu precisava de um desafio grande num local que eu pudesse, né, tocar esse trabalho. Eu acho que eu acredito muito no meu potencial. Estou há mais de 24 anos aí no futebol, e como tu falou, né, foram 22 anos de Inter, 2 anos que eu tive no Fluminense, uma passagem pela base e aquela passagem no profissional, que eu considero boa.
E aí, quando eu saí do Internacional, eu fui para o Vitória logo em seguida. Eu acho que ali, daqui a pouco, eu não tive um time de aguardar um pouco, né? Então, eu já saí, não deu 10 dias, eu recebi o convite do Vitória e já fui lá. Tive muitas dificuldades no Vitória, né? Fui sozinho e no meio de campeonato, no meio da competição, muito complicado. Então, eu esperava uma oportunidade de pegar um clube com uma possibilidade de tu fazer um trabalho, fazer um projeto, um clube que tivesse, né, sem problemas, tranquilo nessa parte financeira, porque tu acaba indo para clubes, né? Eu tive outras oportunidades, outros convites de clubes que, nessa situação que eu te falei, 3, 4 meses, salário atrasado, que tu fica lá só pagando incêndio, né? Tu vai com a tua credibilidade e acaba perdendo isso no longo do caminho, porque tu consegue levar os jogadores, não consegue honrar os teus compromissos, então o que tu combina com o jogador tu não consegue cumprir. E eu acho que isso no futebol é a pior coisa que tem, né? Eu acho que essa questão de tu não conseguir cumprir com o que tu promete, né? Eu acho que com os vencimentos. Então, eu procurava isso, e quando surgiu o Ceará, eu conversei com o presidente e me identifiquei muito com o projeto. Eu vejo o Ceará muito parecido quando o Inter começou lá nos anos 2002, 2003, 2004, quando começou a se organizar. Era um clube também que vinha de, né, muito tempo para se organizar, um clube que acreditou na categoria de base, que politicamente estava estável, que eu acho que isso é a grande dificuldade que eu vejo dos clubes, né, que são essa questão política, essa instabilidade política, né, essa oposição muito forte que tem em alguns clubes. Isso atrapalha o clube. A gente está vendo aí, tem diversos exemplos que quando um clube começa a se desorganizar é por esses problemas. Quando começa a acontecer o problema político, a gente vê aí o Grêmio, que é um clube que está estabilizado politicamente há muitos anos agora, né, e vem colhendo esses frutos ano após ano, né, todo ano vem colhendo esse fruto. O Inter, né, nos anos 2000, ali, 2010, na época que entrou o Fernando Carvalho também, por muito tempo foi a mesma gestão, né, sem problemas políticos, e o clube foi bicampeão da Libertadores e campeão do mundo. E quando começa a ter essas brigas políticas no clube, acabam atrapalhando a todos e ao trabalho. Então a gente vê, então eu procurava isso, e o Ceará, né, casou muito com isso. É um clube que está estável politicamente, um clube que está estável financeiramente. A gente sabe da dificuldade que vai ter, um clube que tem um orçamento hoje, a gente fala aí, né, perto desses clubes, 1/3, né, dos clubes grandes, aí, até menos. E então a gente teve que ter muita criatividade para montar o elenco. Conseguimos, né, eu acredito, montar um elenco bom e para fazer um campeonato brasileiro tranquilo. Pela primeira vez na história, né, o Ceará, um clube do estado do Ceará, fica 3 anos seguidos na Série A. Nunca tinha acontecido. Então a gente fala do Ceará, e o Ceará não viveu aqueles áureos tempos, né, do Clube dos 13, de todo aquele dinheiro que se entrou no futebol. O Ceará não participou disso. O Ceará vem se construindo ao longo dos anos, se equacionando, né, um degrau de cada vez, e acho que hoje está pronto para daqui a pouco conseguir dar um salto. Então, eu estou num momento muito feliz mesmo. Eu acredito que eu vou conseguir, né, fazer um bom trabalho lá. Como é que eu posso te dizer assim? Eu não tenho... a gente às vezes fica com essa ilusão, né, de pretensão, de ir para outros clubes. Eu estou, cara, totalmente satisfeito. Eu comento muito isso. Eu acho que a vida do diretor de futebol, os momentos de alegria são muito poucos, né? Vocês que acompanham o dia a dia sabem como é que é o nosso dia a dia. O time joga no domingo, segunda de manhã tu já está lá, e reunião já organiza. Quando ganha, já está na pressão para ter que ganhar o próximo jogo. Quando tu recebe, tu é campeão, tua comemoração dura 24 horas, depois já começa, como é que vai ser o próximo campeonato. Então, tem um momento de alegria muito pouco no futebol, né? O executivo tem um momento de alegria muito pouco, praticamente tu não tira férias nunca. Enquanto está todo mundo de férias, tu já está organizando a próxima temporada. Então, é uma função muito difícil, muito complicada, né? Uma pressão muito grande, que tem que ter personalidade para conseguir suportar isso. Com certeza. Tem mais uma para fechar aí, ô Coimbra? A última para o Macedo. Macedo falou na questão dos prejuízos que o Ceará teve e citou a questão de venda de camisas. O Ceará hoje ele tem a sua marca própria, né? Ele não tem nenhum contrato com um fornecedor de material esportivo. Em cima disso, quais são as vantagens que o Ceará consegue ter junto ao seu torcedor, e o que o Ceará está ganhando a mais na questão de ter a sua marca própria de uniformes em relação a ter contrato com uma empresa de fornecimento de material esportivo? Para ter uma ideia, né, o Ceará
as lojas do Ceará, a partir só desse ano que o Ceará conseguiu comprar as suas lojas de volta. Então, hoje, todas as lojas, né, na cidade de Fortaleza são administradas pelo clube. A questão dos sócios, os sócios eram tudo terceirizados. Esse ano o sócio conseguiu voltar para dentro do clube, fez uma campanha de 4 mil, passou para 30 mil sócios. A questão da marca própria, eu acho que tu tem a oportunidade de estar, né, conseguindo organizar todo o teu material, aprovar o teu material, colocar à disposição do teu associado, do teu torcedor. Tu sabe onde está o teu torcedor, aonde distribuir. A torcida reclamava muito que não tinha, né, material para comprar, não achava o material, que não chegava em todos os lugares, né? Não tinha uma linha infantil que hoje tem, não tinha uma linha feminina que hoje tem. Então, são diversos fatores que pode ter certeza que duplicaram. A tua margem de lucro é muito maior, né, porque o Ceará fazia um contrato onde ele trocava, né, a possibilidade por peças. Então, vamos falar em torno de 18 mil peças, 15 mil peças que o Ceará adquiria, e a empresa esportiva ficava com a maior parte do lucro. O royalties era muito pequeno. Então, hoje o Ceará consegue ter uma margem de lucro muito maior, consegue administrar esse número de material, tanto que usa interno quanto que tem para vender, consegue distribuir, sabe aonde precisa, né? Tem um contato direto com a fábrica. Então, se eu não me engano, acho que no mês de dezembro, quando lançou a camisa, bateu o recorde também de venda de camisa, não sei o número exato, mas foi mais que o dobro que tinham vendido já no ano passado, só em um mês de venda das camisas. Então, está tendo um lucro muito bom, e eu acho que para esses clubes, eu acho que a marca própria vai ser uma tendência. A gente vê praticamente, acho que já tem 8 ou 9 clubes da Série A com marca própria, né? Acho que, se não me engano, Ceará, Goiás, Fortaleza, vários clubes, e isso é uma tendência para outros clubes, porque hoje está muito difícil a questão do material esportivo, né? A gente vê os clubes estão praticamente, não tem mais aquela verba que tinha antigamente. Não, o clube ganha um valor X por ano, mais material e mais os royalties. Hoje já não tem esse valor por temporada. Só alguns clubes que têm isso. Os outros é de acordo com o que tu vender, tu vai conseguir arrecadar. Então, se tu tem a tua marca própria, a tua margem de lucro é muito maior e tu consegue distribuir ela mais facilmente. Imagina o Inter mesmo, né, que ficou um tempão com a Nike e depois a relação foi desgastando e agora comemora muito o fato de ter trocado para Adidas, por esse fato também de ter mais materiais, de ter outras opções para poder vender, e os lucros também têm aumentado bastante. Jorge Macedo, executivo de futebol do Ceará, muito obrigado pela participação, foi uma honra lhe receber aqui no Virando o Jogo, e que essa pandemia passe o mais rápido possível e que possamos voltar a nos encontrar, não nessa distância, né, aqui da internet, mas nos campos de futebol. Com certeza, né? Vamos torcer para que isso ocorra o mais rápido possível. Queria agradecer a oportunidade, né, Diogo, mandar um abraço aí para o Bruno e para o Luciano, e estou à disposição de você sempre que precisar aí, tá? Forte abraço aí para todos. Maravilha. O Jorge Macedo, né, vai nos deixar, porque certamente vai no Santo Antônio. Olha o filé que vai aparecer aí na tela de vocês. Vai jantar o filé do Santo Antônio, né, que é o restaurante que traz toda a tradição em receitas, que passam de geração para geração há mais de 80 anos. São filés, massas, churrascos e acompanhamentos com tempero especial para dar mais sabor ao almoço ou à janta de vocês, né? Já jantaram aí, meus amigos? Luciano Coimbra e Bruno Flores? Nada. Mais ou menos. Eu fiz uma semi-janta aqui. Então faz o seguinte, ó, pega o telefone e liga 3222-3130. O delivery do Santo Antônio vai entregar na tua casa. Se tu preferir sair do programa e ir até lá, aí você liga um pouco antes, passa na Dr. Timóteo 465 e pega. É o serviço Takeaway que também, né, o Santo Antônio está disponibilizando. Vamos ao recado do Banrisul nesse momento do Covid, e na volta a gente ouve o governador Eduardo Leite e fala: vai ou não vai voltar o futebol no Rio Grande do Sul? Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Banrisul, a parceria faz a diferença.
Bom, senhores, hoje houve aquela reunião, né, entre o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, estava pensando no prefeito, né? Eu estou com prefeito, presidente, governador, sei lá mais o que na cabeça, todo mundo na minha cabeça. Então, o presidente Luciano Oxman, da Federação Gaúcha de Futebol, o governador Eduardo Leite, o secretário de Esportes do Rio Grande do Sul, João Derli, também estava presente. Se vocês lembrarem mais alguém que estava presente na reunião, por favor, me ajudem. Mas eu acho que eram esses 4, né? Eram esses 3. Esses 3 na reunião. E o governador Eduardo Leite está falando aqui sobre a possibilidade do retorno ou não do futebol. A Federação Gaúcha de Futebol nos traz a sua proposta de protocolos a serem seguidos na sua atividade para retomar o campeonato e justamente como nós estamos nesse momento fazendo a análise das atividades econômicas para estabelecer o protocolo para cada uma das bandeiras a partir do novo modelo de distanciamento controlado, nós vamos avaliar esses protocolos sugeridos pela Federação e considerar esse protocolo no nosso próximo decreto que vem até a sexta-feira. Qual é o grande desafio aqui, né? O que torna especialmente difícil conseguir enxergar neste momento um retorno seguro ao futebol? É que o campeonato estadual, como é estadual, no território todo, ele precisa de uma regra uniforme no território. E o novo protocolo justamente vai não pela uniformidade do território estadual, mas sim pela regionalização, ou seja, cada região vai ter uma bandeira e cada região, consequentemente, pode ter que estar obedecendo numa semana um protocolo mais rigoroso que outra região, o que poderá significar que o campeonato teria que, eventualmente, em alguma região seguir um protocolo, em outro protocolo, e isso gera desigualdade, uma falta de uniformidade que pode eventualmente comprometer as condições de se fazer o campeonato. Mas nós recebemos da parte da federação e vamos avaliar com a nossa equipe técnica se há alguma condição de, atendendo a estes protocolos, termos o encerramento do campeonato. Um outro ponto sensível é que, mesmo que retomássemos o campeonato, que dessemos o comando, a possibilidade de uma retomada de campeonato agora, ele levaria talvez até 2 meses para ser concluído entre o tempo preparatório de remobilização, os treinos e o período necessário para os jogos, e é absolutamente impossível nesse momento conseguir fazer uma projeção do que teremos efetivamente pelos próximos 2 meses. Lembrando que o protocolo que nós estamos estabelecendo do modelo de distanciamento controlado, ele não é flexibilização nem afrouxamento, ele é uma regra objetivamente definida para ser mais rigoroso quando precisar ser mais rigoroso e menos restritivo quando isso for possível de acordo com os dados. Mas o que vai determinar se tem que ter mais restrição ou menos restrição são os dados de cada uma das regiões. Então, mesmo que o governo estabeleça a possibilidade de alguma forma de retorno de campeonato, não há qualquer segurança de que isso pudesse ser garantido por um longo período. E o decreto vai falar de treinamentos também ou só de competição? Aí toda a atividade vai estar ali regrada, porque significa uma atividade também exercida dentro dos clubes, então provavelmente haverá algum tipo de manifestação também sobre a possibilidade de funcionar para os treinamentos. E se voltar campeonato sem público? Seguramente sem público, né? Qualquer atividade de reunião de pessoas, né? Nós só estamos considerando aqui este tema, e ele vai estar presente no próximo decreto, em função de não ter público, porque atividades que signifiquem aglomeração de pessoas, reunião de grandes grupos de pessoas, nós só vemos possibilidade para o pós-pandemia, ou seja, depois que tivermos segurança de já ter superado a pandemia. Nesse momento, nós estamos trabalhando num protocolo de convivência com a pandemia, né? Convivência segura com a pandemia para reduzir o nível de contágio, mas não vemos de qualquer maneira a possibilidade de abrir a possibilidade de eventos com reunião de grandes públicos. Um banho de água fria, né? Me pareceu essa declaração do governador Eduardo Leite nas expectativas que me pareciam já bem próximas da frustração da Federação Gaúcha de Futebol e dos clubes gaúchos, em especial a dupla Grenal, né, senhores?
O Inter ainda inicialmente, né, Diogo, parecia que estava se precavendo para que o Campeonato Gaúcho fosse iniciado na primeira semana de junho. Me recordo que foi uma entrevista que o presidente Marcelo Medeiros concedeu à Rádio Gaúcha, onde ele disse que os treinos voltariam no meio de maio e o Campeonato Gaúcho em junho, e que esse era o cenário otimista dele. Mas aí, com o decreto da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, liberação dos treinos, o Inter já mudou essa fita para que o Campeonato Gaúcho pudesse começar em maio. Mas, Diogo, tem uma outra situação também que até foi levantada, e eu vi bastante disso nas redes sociais, que seria a possibilidade de uma sede única, já que é difícil que haja um padrão do comportamento da pandemia na região dos outros clubes, e não só de Grêmio e de Inter, enfim, para que o campeonato fosse disputado numa região segura, vamos dizer assim. Mas o próprio governador fala sobre isso, né? Isso é dificílimo. Hoje, olha, me parece que é muito mais a pressão dos clubes e até da federação em si do que das autoridades políticas. Prefeito de Porto Alegre, governador do estado, ninguém está otimista com essa volta do Campeonato Gaúcho. Eu até entendo essa pressão, até que nem o Bruno citou, dos próprios clubes, da própria federação, porque querendo ou não, por exemplo, para Grêmio Internacional ainda falta uma verba de TV a ser paga. Para os clubes do interior, a Federação Gaúcha adiantou o dinheiro da verba de TV, que a TV não pagou em função de não ter os jogos completos e de ainda faltarem 3 rodadas para a fase classificatória desse segundo turno, mais toda a fase final do Campeonato Gaúcho. Então a TV também segurou essa questão de dinheiro. A federação adiantou. A federação quer esse dinheiro de volta. Os clubes, tanto o Grêmio quanto o Internacional, por mais que não seja uma fatia grande do seu orçamento, 3 milhões hoje salva um pouco a questão do mês de Grêmio Internacional. E eu vejo ainda um outro porém nessa fala do nosso governador Eduardo Leite, que é o ponto do seguinte, de ter uma setorização do Rio Grande do Sul em função dos quadros de pandemia. Como é que a gente vai fazer jogo, por exemplo, em Ijuí, em Erechim, que a situação está tão complexa quanto Passo Fundo, quanto Porto Alegre? Pelotas, a situação está um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, mas tem certos polos depois no Rio Grande do Sul em que a situação ainda é complicada. E outra, a gente não está falando de que voltar a jogar futebol vai dar segurança, por mais que seja numa sede só. Vai trazer todo mundo para um polo só, mas depois essas pessoas vão voltar para suas casas. Então, qual é a segurança que se tem de que ou nessa chegada ou nesse retorno não vai ter também transmissão e não vai ter não vai ter como levar o vírus de volta para uma outra região? O Bruno falou dessa questão de uma região só, né? Mas eu fiquei pensando aqui, por exemplo, o Renato agora vai ficar no Rio, né? Porque ele é do grupo de risco. Deve ser ruim fazer a quarentena no Rio de Janeiro para Copacabana, mas ok. Ele não tinha hotel para ficar, né? Por exemplo, Porto Alegre é um dos lugares mais seguros da pandemia neste momento e tem números muito bons, né? Não dá para dizer que são ótimos, porque não se comemora, né, nesse momento de pandemia nada, mas são números muito positivos, né? Ainda assim, algumas coisas estão fechadas, hotéis fechados, né? Algumas regiões do comércio também não têm abertura. Estou bastante curioso, não sei se vocês também estão, mas para esse decreto que o governador falou aí, na palavra dele que nós ouvimos da próxima sexta-feira, porque há o decreto municipal do prefeito Marquesan, ao pensamento do governador Eduardo Leite, eles parecem um pouco incongruentes, né? Um está tentando liberar algumas coisas, o outro já é bastante fechado, o prefeito Nelson Marquesan é bem mais fechado, e eu acho que a gente não pode criticar nenhum nem outro, porque os dois estão mostrando resultado, né? Porto Alegre está muito bem, o Rio Grande do Sul está muito bem em relação aos outros estados, ao Brasil, né? Então, é bem complexo. Eu acho assim, eu me surpreendo, e aí eu espero que no futuro nós possamos comemorar este fato, mas me surpreendo muito que dos 20 clubes do futebol brasileiro, Grêmio e Internacional são os únicos que treinam.
Quem mais treina no campo, no CT mesmo? O Ceará é remoto. Hoje ninguém. Red Bull, Bragantino é remoto. E aí? O Flamengo iniciaria, mas não começou porque acabou falecendo o massagista. O treino do Flamengo inicialmente seria hoje, tanto é que os jogadores foram testados no sábado. Mas o Flamengo, por óbvio, com a morte de um massagista por conta da Covid-19, aí acabou adiando esse treino, mas também seria hoje. No mais, só dupla Grenal mesmo. A ideia do Flamengo ainda era treinar em meio de abril. Eu até busquei uma entrevista do presidente do Rodolfo Landim para ESPN, se não me engano foi para a ESPN. Não foi para a ESPN. Foi uma recuperação de uma conversa do presidente Rodolfo Landim numa das reuniões dos 20 clubes da Série A e da Série B, em função de saber quando é que poderiam ser retomadas essas questões de treinamento. E ele disse que tinha entrado em contato com clubes da Europa, que o Flamengo estava muito seguro, que por meados de 21 de abril, porque as férias dos jogadores terminaram 20 de abril, por meados de 21 de abril, o Flamengo voltaria a treinar. E aí, nesta semana de 21 de abril, foi quando acabou internando o Jorginho, massagista do Flamengo, que acabou falecendo na tarde de ontem. Então, pensem comigo, o Flamengo voltaria a treinar com alguns funcionários, daqui a pouco contaminados, porque a gente sabe que o contágio não se dá de um dia para o outro, então o massagista interna numa semana, mas a gente acredita que aquela contaminação foi há 15 dias atrás. Claro. O Flamengo iria voltar a treinar com funcionários infectados, com Covid. Iria voltar a treinar com funcionários infectados. Não é fácil, né? Não é fácil, uma situação bastante complicada que nós todos vamos ter que ultrapassar. Luciano, Bruno, né, o Virando o Jogo está chegando na reta final. Quero agradecer muito vocês pela participação hoje e continue se cuidando aí, meus amigos. Sempre. Valeu, uma grande honra sempre. Fiquem em casa. Aproveitando falar em casa, mandar um grande beijo aí para nossa colega Sabrina Remen e para o seu excelentíssimo senhor Thales, que estão lá em Santa Cruz, né? Santa Cruz também, né? Aí o pessoal lá em reclusão, em casa, aproveitando aí o que dá, né? Se é que dá para aproveitar alguma coisa, mas também se protegendo aí desse momento que é bastante conturbado. Bom, vem aí o Dois Toques com o Cadu Oliveira. Nós voltamos amanhã às 8h15 da noite aqui na RDC TV. Tenham todos uma ótima noite. Até a próxima. Tchau. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Conte com o Banrisul para financiar a